Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje, o título da lição é A Instituição da Monarquia de Israel. O nosso texto bíblico está em 1 Samuel 8, do 4 ao 7, e primeiro livro de Samuel, capítulo 10, do 1 ao 7. Eu vou ler o capítulo 8, do 4 ao 7, que diz assim: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Palavra do Senhor. Queridos, temos três objetivos hoje. O primeiro é conceituar monarquia. Segundo, é explicitar a escolha de Saul como rei. E terceiro, é especificar o rei que o povo escolheu. Pois bem, ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Eu disse soberania. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicada como autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus é e está além e acima de toda força ou poder ou autoridade. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, irmãos, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Pois bem, primeiro ponto da nossa lição: por que a monarquia? Se você prestou atenção aí no texto que nós lemos, o versículo 4 e o versículo 5, você vai perceber que existia um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam a Deus em tempos de crise. Parece muito com os dias atuais, Então, o povo entrava em crise, buscava o Senhor. O povo saía da crise e aí se esquecia de Deus. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. Olha aí 1 Crônicas 14, olha aí Evangelho de João capítulo 4, e sempre que nós falamos sobre a chamada de Israel, vem uma pergunta na nossa mente: por que Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido? Irmãos, quem responde isso para nós é Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo de número 7, que diz assim: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, porque vocês eram menores em número do que todos os outros, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que juraram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então veja que Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo através do qual Jesus Cristo iria nascer, o Salvador do pecado e o Salvador da morte, como diz João capítulo 3, versículo 16, o textuário da Bíblia. Deus prometeu o Messias pela
primeira vez após a queda de Adão e Eva no pecado. Gênesis 3. Deus, mais tarde, confirmou que o Messias viria da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Jesus Cristo, irmãos, é a razão final pela qual Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido. Deus não precisava ter um povo escolhido, mas decidiu fazer as coisas dessa forma. Jesus tinha que vir de alguma nação e Deus escolheu Israel. No entanto, né, irmãos, a razão pela qual Deus escolheu a nação de Israel não foi unicamente para o propósito da vinda do Messias. E aqui que tem um ponto maravilhoso. O desejo de Deus para com Israel era o de que eles ensinassem os outros povos sobre esse Deus. Ou seja, eles deveriam ser um canal de bênção para as outras nações, mostrando através das suas atitudes quem era o Deus que eles serviam. Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, profetas e missionários para o mundo. O intento de Deus era que Israel fosse um povo distinto, uma nação de pessoas que guiasse outros em direção a Deus, a sua providência prometida do Redentor, né? Messias e Salvador. Em sua maior parte, infelizmente, Israel falhou nessa tarefa. O que fez Israel? Se enveredou pelo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes do tempo. Nesse caso, irmãos, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo da sua real vocação sacerdotal e profética. Deixa eu te falar uma coisa aqui no nome de Jesus. Há um perigo enorme quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Eu vou repetir, meu amado. Há um perigo enorme quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. O que diz a palavra do Senhor, 1 de João, capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Talvez seja difícil para você entender essa ordem, né, de Deus de não amar o mundo. O apóstolo João nos exorta a não amarmos o mundo, nem o que no mundo há. Pois se amamos o mundo, nos afastamos do amor de Deus. Mas para entender bem isso, precisamos primeiro entender o que significa esse mundo a qual João está se referindo. Nós vivemos no mundo, amados, mas não pertencemos a ele. Nós convivemos com o mundo, mas não concordamos com ele. Por mais que estejamos nesse mundo, não podemos jamais esquecer que o nosso lar é outro, que somos apenas peregrinos e que estamos aqui designados para uma missão em favor do reino celestial. Quando o apóstolo, nos exorta a não amar o mundo, nos ensina que não devemos ser condizentes com as coisas deste mundo. Não podemos ser influenciados pelas pessoas deste mundo. Ao contrário, nós é que devemos influenciar as pessoas que estão aí nesse mundo e que não aceitaram ainda Jesus como o único e suficiente Salvador. O mundo retratado aqui não é o globo terrestre, conhecido como planeta Terra. Estamos falando do mundo como um sistema, com seus costumes pagãos
e libertinos, suas atrocidades, a sua propensão para o mal, a sua negação da cruz de Cristo. Não devemos andar de braços dados com este sistema, com este mundo. Mas isso também não significa, e tem que ficar claro isso aqui, que não devemos ignorar as pessoas desse mundo também. Até porque, se estamos em um mundo estrangeiro, com a missão de resgatar as pessoas perdidas, precisamos nos aproximar delas para apresentar-lhes o nosso mundo, o nosso reino eterno, o nosso modo de viver com Cristo e para Cristo. Então, não dá para achar que você é tão santo assim a ponto de querer se afastar das pessoas. Se você faz isso, na verdade, você está fora do plano de Deus para a igreja nessa terra. Fique claro isso aqui hoje no nome de Jesus. Então, relacionar-se com as pessoas é bem diferente de fazer ou viver a mesma coisa que elas, ou seja, que as pessoas desse mundo fazem. Relacionar-se com as pessoas do mundo é ser como o próprio Mestre querido nos ensinou no Sermão da Montanha. Ser sal e ser luz. O que diz a palavra? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Então veja bem, embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. Eu vou repetir. Embora seja bíblico cumprir as obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. Como o próprio Jesus afirmou, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam com os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 8, versículo 36. O que Jesus quis dizer com a expressão meu reino não é deste mundo, é a pergunta que quase todo mundo faz por aí. Na época de Jesus, Israel estava sob o domínio opressor dos romanos. Eles eram obrigados a pagar altas taxas aos seus dominadores e viviam sob grande humilhação. Por exemplo, um soldado romano podia obrigar um judeu a carregar sua carga por 1 milha, cerca de 1,5 km. Esse jugo havia começado no ano 63 a.C. Os judeus criam que quando o Messias viesse, iria tornar rei de Israel. Seria ele que iria comandar as tropas para libertar Israel do jugo romano. Mas Jesus, e nós sabemos disso perfeitamente, veio para cumprir uma missão muito maior, com um outro propósito. Ele não tinha a intenção de derrotar a supremacia romana, embora alguns dos seus discípulos tivessem essa expectativa. Ele veio para anunciar um outro reino. Meu irmão, Jesus pregou o evangelho com a finalidade de libertar Israel, não da opressão de Roma, mas pregou o evangelho para libertar Israel do pecado, da ignorância, a fim de anunciar a justiça, o amor e a verdade. Veio fundar um novo reino, um reino que não é regido por governantes que erram, mas pelo próprio Deus. Um reino para substituir pela eternidade. O que diz a palavra do Senhor, meu irmão? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 de Pedro, versículo de número 11. Então, os discípulos, como muitos hoje, demoraram muito a compreender o objetivo da missão de Jesus, pois constantemente
mesmo com todas as advertências do mestre, eles continuavam ali discutindo, brigando sobre quem seria o maior deles. Como nos dias atuais, né? Há uma briga enorme por não se entender, né, a verdade sobre o reino de Deus, uma briga enorme para quem é que vai ser o maior. Quem é que vai estar pregando? Quem é que vai estar sentado no altar? Quem é que vai estar fazendo a diferença? Quem é que vai estar na frente? Tudo isso porque ainda não se compreendeu o aspecto real do reino de Deus. Jesus, querendo que eles compreendessem, dizia que o maior é aquele que serve. E que dessa forma, o exemplo máximo de serviço aos semelhantes seria dado através da sua morte. O que a palavra do Senhor diz? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João, capítulo de número 15. Jesus hoje, ele nos convida, irmãos, a igreja, a aceitar a natureza espiritual do seu reino, que logo, logo será estabelecido segundo Mateus capítulo 3, segundo Mateus capítulo 4, segundo Mateus capítulo 5. Se os judeus tivessem aceitado o ministério de Jesus e os seus ensinos, provavelmente teriam a melhor sorte, pois teriam evitado um grande número de problemas que lhes sobrevieram ao longo dos séculos. E quem não sabe, ou seja, quem sabe, melhor dizendo, né, não seriam até hoje o povo escolhido por Deus para pregar a sua mensagem. Contudo, nós sabemos pela palavra do Senhor que eles o rejeitaram. Mas nós podemos, e aqui que está o ponto, né? Nós podemos aceitar o reino de Deus e crer que brevemente ele virá. Nós podemos, como igreja, aceitar que o reino de Deus não é desse mundo, meu irmão. Aleluia, não é desse mundo. Então, o outro ponto da nossa lição, ele fala do fracasso dos filhos de Samuel, porque após a derrota dos exércitos, né, israelita, os filisteus transportaram a arca para o seu território natal. Os filisteus primeiro levaram a arca para a antiga cidade de Asdod e a colocaram no templo deles, perto da imagem do seu deus principal, Dagon. Dagon era uma antiga deidade da fertilidade, confirmada nas cidades de Eblá, Dimari e Ugarite. Na literatura ugarítica, Dagon era conhecido como pai de Baal. Seu nome está ligado, né, linguisticamente às palavras semíticas nordestinas relativas a grão, a nuvem ou até mesmo a chuva. Além de Asdod, os filisteus, né, eles haviam construído um templo para Dagon, e foi justamente ali que ficou também guardada a Arca da Aliança. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes, né, dos filisteus, e os filhos de Samuel não andavam, né, nos caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciões tocou o coração do profeta, porque ele sabia que os seus filhos não tinham condição moral e nem espiritual para substituí-los. Samuel, ele era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro, irmãos, ouvir tudo que ele estava ouvindo a respeito dos seus filhos, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pastor no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7, e Tito capítulo 1, do 5 ao 9. Sabe por quê? Escute isso. O dono da obra é Deus. Não sou eu, não é você,
e nenhum outro humano. O dono da obra é o Senhor. Então, quando eles pedem um outro rei a Samuel, eles estão, na verdade, rejeitando os planos de Deus para o povo. Escolher a monarquia naquele contexto era justamente isso, rejeitar o propósito divino. Aqui tem um ponto importante, sabe por quê? Porque o pedido do povo por um rei, em ambos os capítulos 8 e 12, fica assim em vívido contraste com o pedido de Ana por um filho no capítulo 1. A petição de Ana foi considerada como uma piedosa súplica. A petição do povo por um rei foi considerada uma apostasia. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus, desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus, irmãos, ele é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Olha aí Deuteronômio 17:14. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus. É Deus que dá seus líderes à igreja. Olha Mateus 9:38 e Lucas 10, versículo de número 2. Aí, diante do pedido do povo, quem entra no cenário? Saul. A escolha de Saul como rei. E a pergunta é, por que Saul? Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, logo, irmão, de imediato percebemos que o foco do autor, do autor sagrado, é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que então o foco da narrativa não recai sobre ele? Podemos considerar que, no primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta, ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, há uma unção sobre Saul. É outro ponto da nossa lição. A unção de Saul por Samuel, lá no capítulo 10. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel, primeiro, o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a vestidura divina para o exercício do cargo. Os que são preparados por Deus para a sua obra, irmãos, têm a unção do Espírito Santo e a capacitação que vem do alto para o exercício do ministério. Quem fala isso é Paulo aos Efésios, capítulo 4, do 11 ao 14. Hoje, é claro que não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mão dos presbíteros, como diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Aí nós vemos também os sinais, de confirmação da unção. Capítulo 10, do 2 ao 7. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Vamos lá. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor. Um leva 3 cabritos, outro leva 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Também tem a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sob o Espírito Santo de Deus. E assim salvaria Israel de seus inimigos. Escute isso.
Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se primeiro ao trabalho. João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Segundo, sustentar-se pelo alimento sagrado. Qual é o alimento sagrado para aquele que está na frente da obra? Que lidera? A palavra de Deus. Olha aí Deuteronômio 8,3, Mateus 4,4. E terceiro, estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18. Por que isso? Porque a jornada, irmãos, ministerial, ela é pesada. Por isso é preciso estar centrado em Deus e em todo o exercício ministerial. Aí o outro ponto da lição fala do rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor e assim brevemente Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração, né? 1 Samuel capítulo de número 13 e 15. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável. Olha aí 1 Samuel 9,2. O povo não via nada além da aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. E aqui tem outro ponto importante. Nesta sessão, Deus escolheu Saul para ser rei sobre o povo de Israel. Saul, como seu nome sugere, era a resposta de oração a Israel. Quando o texto introduz Saul, o texto imediatamente chama a atenção para suas características físicas e qualificações. O texto insinua que as aparências externas elas se equacionam, né, com a liderança eficaz. Na sociedade moderna, irmãos, quando um povo considera a escolha de um líder, eles geralmente levam em consideração, primeiramente, as qualidades físicas do indivíduo. Uma pesquisa social moderna até confirmou esse fato. O povo de Israel não era exceção, de forma que também prestaram atenção na aparência externa de Saul como critério para a liderança. A história de Saul nos lembra, de maneira muito poderosa, de que o reino de Deus não são as pessoas mais bonitas, as mais altas, as mais ricas, as mais fortes, né, que tornam os servos mais eficientes de Deus. Podemos aí olhar a vida de Madre Teresa para entender esse ponto. Madre Teresa não era alta, não era rica e também não era forte. Porém, para o povo de Calcutá, né, na Índia, ela era uma gigante de Deus. Nós vemos essa ironia o tempo todo ao longo das Escrituras. Deus sempre usa os fracos, os pequenos, os humildes e os pobres como candidatos para a sua missão. O que mais importa, irmãos, na verdade, é a condição do coração. Aqueles que respondem o chamado de Deus e seguem na simplicidade, confiança, né, e obediência, geralmente fazem coisas grandiosas para o Senhor. Aí tem os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria alguns privilégios, ou seja, todos estariam sob o poder do novo rei, prontos para servir na guerra, no trabalho, no campo, na cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravo para o trabalho, na produção de perfume e na cobrança dos dízimos para a produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. 1 Samuel, capítulo de número 8. Assim, irmãos, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve portar-se de forma, na forma do governo, né, político temporal. É só você olhar aí Romanos capítulo 13, do 1 ao 7, 1 de Pedro 2, do 13 ao 17. Aí nós temos o novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel.
deu-lhe mandamentos, escolheu liderança para representá-lo em momentos difíceis, fez com que o povo se arrependesse e voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já tinha preparado no seu coração um rei para governar sobre Israel. E não era Saul, era Davi. Nesse novo modelo, a liderança seria concretizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos os seus caminhos, nem conhecemos os seus propósitos, mas sabemos que a sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa as nossas vidas. Como cristão, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolha estejam sempre bem alinhadas com as vontades e escolhas dele, para que o nome do Senhor seja exaltado. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.